Orange is the New Black pegando fogo e colocando Piper Chapman em situações cada vez mais inusitadas. E fica aí que só melhora pra gente e piora pra ela. Mas agora eu quero dar uma dica pra você que quer diversão, mas não abrir mão da economia. O Sky Pré-Pago é a TV da Sky que você recarrega como, quando e pelo tempo que quiser. É muito simples, funciona assim. Você compra o equipamento, instala e recarrega com o pacote Sky que mais combina com a sua família. Tem desenhos, filmes, séries, notícias, programas esportivos e muito mais. É só recarregar a sua Sky a partir de R$ 14,90 e garantir um mundo de programação na sua TV. E olha que maravilha, tudo sem mensalidade, com som e imagem 100% digitais. Tem como ser melhor? Tem sim. Ainda dá para alugar aquele filminho que fazia tempo que você queria ter visto no cinema. Com o Sky Pré-Pago, você assiste no conforto da sua casa aos lançamentos da telona e garante a diversão de todo mundo. Sky Pré-Pago chegou para mudar o seu jeito de se divertir. Ligue agora para 0800 940 2361. Vou repetir, 0800 940 2361. Compre seu Sky Pré-Pago e recarregue. E daqui a pouco eu volto com Orange is the New Black. Até já! As eleições americanas no centro das atenções. Joe Biden ou Donald Trump. Os fatores que podem decidir a disputa e os possíveis reflexos do resultado para o Brasil. Daqui a pouco no Canal Livre. Não perca! Parece ficção. Parece inacreditável extrair petróleo a até 7.000 metros de profundidade, concorda? A Petrobras faz isso. Transforma conhecimento em inovação. Transforma inovação em valor. E esse valor se transforma em compromisso. Tudo isso nos deixa mais fortes. E uma Petrobras mais forte é melhor para você. Petrobras, energia para transformar. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Dedicação, perseverança. Chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. O maior... Sei que você adora estar com a gente aqui no Melhor da Tarde, né? O que você precisa saber é que a gente vira e mexe também aparece nas redes sociais da Band TV. Você segue Band TV? Ah, então faz assim, ó. Entra agora no Instagram, Facebook e Twitter da Band TV. Lá você vai poder me ver o Miro, além de todos os nossos colegas aqui da Band. Vai lá, é pra seguir, curtir, comentar, espalhar e ficar de olho na gente. E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Somos um só. Curta mais basquete, curta mais futebol, curta mais lutas, curta mais esportes. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única.
Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. O quarto dos 21 filhos de Francisca e Abigail, Lupicínio Rodrigues, nasceu em 16 de setembro de 1914 em Porto Alegre. Lupe, como era chamado desde pequeno, começou a cantar cedo e aos 14 anos gravou a primeira canção. Preocupado com o traço boêmio precoce do filho, seu Francisco alistou como voluntário no Exército aos 15 anos. Depois foi também aprendiz de mecânico, bedel na Faculdade de Direito, mas sua vocação era musical. Compôs centenas de canções e eternizou o termo dor de cotovelo. Como empresário, abriu e fechou vários bares e restaurantes ao longo da vida, já que o foco não era bem o lucro, e sim reunir os amigos. Fez muito sucesso e suas músicas foram gravadas também por Elza Soares, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Elis Regina, Jamelão. Tricolor compôs o hino do Grêmio em 1953. Apaixonado por Porto Alegre, a transformou no seu universo. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Já estamos de volta e vocês já repararam que para manter a Piper focada na vida fora da prisão, o Larry está sempre se encontrando com ela? Aliás, repararam que quando a Piper Chapman está no telefone, tem sempre a mesma mulher chorando no telefone atrás dela? Outra recorrência, o nome de cada episódio é dito pelo menos uma vez em algum diálogo. Alguém já falou a galinha no episódio de hoje? Então preste atenção na parte final de Orange is the New Black. Próximo episódio de Orange is the New Black. Uma detenta daqui tem um telefone celular. Impossível. Quero resolver este problema antes do diretor ficar sabendo, Joey. Alguém trouxe um celular pra cá. E agora, isso tá atrapalhando os meus negócios. E eu não gosto de competição, bochechinha. Cenas fortes. Não recomendado para menores de 18 anos. Orange is the New Black. Impressionante quanta coisa acontece em um só episódio de Orange is the New Black. O roteiro intrincado, cheio de reviravoltas, é um dos maiores responsáveis pelo sucesso da série, que chegou à 7ª temporada nos Estados Unidos. Ou seja, eu diria que a pobre Piper Chapman ainda vai passar não por poucas e boas, mas por muitas e péssimas. E semana que vem eu tô de volta com Cineação e o longa Acerto de Contas. E na sequência, você já sabe, tem mais um episódio de Orange is the New Black. Boa semana e domingo que vem a gente tem mais um encontro marcado aqui. Um beijo, até lá! Boa noite. Nesta terça-feira, os Estados Unidos vão às urnas para escolher o próximo presidente. No programa de hoje, vamos falar da expectativa para as eleições na maior potência do mundo, o atual cenário, os possíveis reflexos do resultado para o Brasil. E estão conosco para essa discussão o diplomata Sérgio Amaral, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e também aqui na bancada o americanista e PhD em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. E participam da entrevista comigo os jornalistas Fernando Mitre e aqui na bancada Sérgio Gabriel, que foi correspondente da Band nos Estados Unidos e cobriu lá a última eleição. Antes da gente começar a conversar nesse programa de hoje, eu queria chamar uma reportagem do nosso correspondente Eduardo Barão, que traz um panorama desse momento histórico nos Estados Unidos. Barão. O duelo provocou uma mobilização inédita nos dois lados. Num país onde o voto não é obrigatório, mais de 80 milhões de eleitores se apressaram e foram votar antes nas zonas eleitorais.
ou pelo correio. Por causa da pandemia, quase todos os estados passaram a permitir o voto pelo serviço postal. Mais de 50 milhões de americanos usaram esse recurso. Mas o novo ocupante da Casa Branca não sairá diretamente dessa enxurrada de votos. Cada estado tem um número de delegados, definido pelo acordo com o tamanho da sua população. Ganha a eleição quem somar primeiro 270 votos. O modelo é complicado mesmo e abre uma brecha para outra situação. Nem sempre o campeão no voto popular fatura a eleição. Isso ocorreu 5 vezes na história da democracia americana, sendo 2 somente nesse século. E a mais recente foi justamente com Donald Trump. Na eleição de 2016, o republicano teve 3 milhões de votos a menos do que Hillary Clinton. Mas vitórias apertadas em estados decisivos como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin o levaram para a Casa Branca. Hoje, a pandemia da Covid-19 é o assunto que mais preocupa os americanos. Com quase 230 mil mortes e mais de 9 milhões de casos, o país é disparado o mais afetado pelo coronavírus. E foi justamente uma gestão caótica da crise que derrubou os altos índices de aprovação do governo. Trump tentou minimizar a doença, disse que era apenas uma gripe e que durante o verão americano já teria passado. Nada disso aconteceu. Hoje, os Estados Unidos enfrentam uma nova escalada de contaminações. Na tentativa de mostrar firmeza, Trump manteve eventos marcados por grandes aglomerações, até mesmo dentro da Casa Branca. Resultado, contraiu a Covid-19 e ficou internado por 5 dias. Como efeito colateral da pandemia, a economia americana deve encerrar o ano com uma queda superior a 6%. Governo e oposição chegaram a falar a mesma língua da definição de um pacote de estímulo para cidadãos e empresas. Desde abril, mais de 2 trilhões de dólares foram repassados. Com a campanha eleitoral, republicanos e democratas não se acertaram mais e o socorro financeiro federal acabou. Um novo plano de ajuda só sairá após a eleição. O racismo e a violência policial foram outro tema importante na campanha. Após o assassinato de George Floyd em Minneapolis, no fim de maio, manifestações antirracistas tomaram ruas e avenidas em todo o país. Foram os maiores protestos em 6 décadas. A maioria de forma pacífica, mas atos de vandalismo e confrontos com a polícia também foram frequentes. Trump passou a adotar um lema antigo dos republicanos: lei e ordem. Ele diz que uma vitória de Biden fará com que a violência se espalhe pelo país. Biden defendeu as passeatas, mas se posicionou contra o vandalismo. Nas relações internacionais, outra guinada. Na contramão, tentou intermediar um acordo de paz entre as duas Coreias e foi o primeiro presidente em exercício a pisar em solo norte-coreano, ao lado do ditador Kim Jong-un. Guerra mesmo só comercial com a China. Repetindo 2016, Trump aparece atrás nas principais pesquisas nacionais, mas ninguém arrisca um palpite definitivo. Embaixador Sérgio Amaral, a gente viu durante a reportagem alguns pontos, né, como, claro, a Covid, os impactos da Covid, os conflitos raciais, a área da saúde, alguns pontos que estão sendo discutidos para tentar justificar tamanha procura, filas, enfim, antecipadas, com voto antecipado nos Estados Unidos, que não é um voto obrigatório. O senhor acrescentaria alguma coisa, algum outro ponto, para a gente ter uma procura como essa, uma participação tão grande como essa dos norte-americanos na eleição desse ano? Boa noite. Eu acho que o coronavírus é o ponto principal, é a crítica maior que a oposição, que Biden faz ao presidente, mas também tem a economia. A economia era o ponto de favoritismo
de Trump, e hoje o que nós vemos é que a economia, como foi dito muito bem, vai ter um crescimento negativo de 5%. E além disso, existem outras questões. A questão do racismo vai contar e, sobretudo, os compromissos dos partidos que apoiam Biden, sobretudo no que diz a questão ambiental e a questão do combate à desigualdade. Professor Poggio, queria te ouvir também sobre esses pontos e se lhe surpreendeu essa procura e esses votos antecipados por parte dos americanos nessa eleição. Bom, boa noite a todos. Bom, primeiro, claro que é bastante surpreendente se a gente comparar com eleições passadas, né? Por exemplo, hoje saiu recentemente o resultado no Texas. No Texas, nós já temos mais pessoas que votaram antecipado do que o total de pessoas que votou em 2016. Ou seja, quando as urnas abrirem no Texas na terça-feira, já mais pessoas vão ter votado no Texas do que todo mundo que votou em 2016. Então, é uma quantidade tremenda, bastante significativa de pessoas que estão votando mais cedo, né? Isso coloca algumas dificuldades para a gente analisar este ciclo eleitoral, né? Não é uma novidade o voto pelo correio, nem o voto antecipado nos Estados Unidos. O que é uma novidade é esta quantidade de pessoas que estão votando pelo correio, em alguns estados que não estão acostumados a fazer o voto pelo correio. Então, isso pode gerar alguns problemas logísticos importantes. Professor, né? Os estados começam a contabilizar esses votos só a partir do dia 3 ou alguns estados já começam a contar esses votos antes da data oficial da eleição? Essa é uma questão interessante, né? Porque alguns estados só permitem a contagem dos votos após as urnas fecharem. Ou seja, então a gente não vai ter o resultado completo de alguns estados no dia da eleição e talvez nem na semana, né? Talvez demore 3, 4 ou uma semana para conseguir esses resultados. Outros estados já permitem começar a contar a partir de agora. Então, esses estados a gente deve ter um resultado mais cedo, né? Um estado importante que começa a contar mais cedo é a Flórida. Já está contando? A Flórida já começa a fazer essa contagem. Então, quando você tem a noite da eleição, eles já liberam os votos pelo correio. Isso gera uma situação interessante, porque a maior parte dos eleitores do Biden estão votando pelo correio. Isso, os dados são claros. E os do Trump vão votar no dia. Então, se a gente libera no dia da eleição os votos pelo correio, dá a impressão que o Biden vai estar muito à frente. Depois que começam a apurar os votos presenciais, o Trump pode ultrapassar. E vice-versa, né? O professor Poggio falou sobre, por exemplo, a Flórida. O Mitre tem uma pergunta que eu queria colocar para o embaixador Sérgio Amaral e depois comentários do Poggio aqui também na mesa, com relação, inclusive, ao estado da Flórida, mas também Pensilvânia, enfim. Por favor, vamos lá, Mitre. Quando observamos as pesquisas e o clima geral dessa véspera de eleição, com tendência para a vitória do candidato Biden, o bom senso nos aconselha a lembrar da última eleição, quando Hillary Clinton foi praticamente consagrada e depois quem levou foi Trump. Ele perdeu nos votos populares, mas ganhou no colégio eleitoral. Mas há diferenças importantes entre o que acontece agora e aquela eleição. Eu pediria a sua avaliação sobre essas diferenças e com uma ênfase especial no caso da Flórida e da Pensilvânia, que evidentemente podem ser decisivos. Embaixador Sérgio Amaral, a bola está com você. Eu acho que esta eleição é bastante diferente da eleição anterior. E eu acho que se Trump perder, como é possível, uma das razões foi o erro que ele fez de querer repetir em 2020 a eleição de 2016, porque as circunstâncias são muito diferentes. Em primeiro lugar, eu acho que a eleição está ocorrendo num clima de radicalização muito grande. E qual é a consequência disso? É que os votos se cristalizaram a favor de Trump ou a favor de Biden. Do ano passado, eu estava ainda em Washington, eu acompanhei com muito interesse as pesquisas mensais de aprovação do Trump. E é interessante que essas pesquisas oscilavam entre 37% e 42%. A maior aprovação que ele teve foi 42% e a pior foi 37%. Pois bem, essa margem praticamente não se alterou durante a campanha eleitoral. Então, essa campanha foi marcada por uma radicalização
e por uma estabilidade. Agora, se fala em estabilidade, poderia levar a crer que nós temos condições de prever o resultado, mas não temos, justamente pelo que vocês têm apontado, que é a questão da diferença que faz a votação geral nacional e a decisão do colégio eleitoral. Quanto à Flórida, Mitri, eu acho que tem uma coisa bastante interessante, é que aos poucos estão se distinguindo os diferentes grupos que têm mais peso nas eleições. Hoje, nós temos as minorias negra, hispânica e asiática, que compõem, vamos dizer, um apoio de cerca de 30% do eleitorado. Agora, a questão é que esses 30%, eles votam predominantemente, 70%, eles votam no voto democrático. E é isso a importância que tem o eleitorado da Flórida, e se Biden ganhar lá, muito será pelo crescimento do voto das minorias. Antes da pergunta do Sérgio Gabriel, Pode, enquanto o embaixador Sérgio Amaral falava sobre a estratégia de Trump, que ele disse, acredito que ele errou em repetir a estratégia deste ano com a de 2016, você fez assim com a cabeça concordando na mesa. Eu queria lhe ouvir o que você acha que houve de erro, onde foi esse erro, por quê? Eu concordo plenamente com a avaliação do embaixador. Acho que, primeiro, que esta é uma eleição muito diferente de 2020, né? E o Trump parece que não entendeu isso. O que funcionou para o Trump em 2016? Em 2016 funcionou o falem mal, mas falem de mim, né? O Trump conseguia sugar toda a energia política em torno dele, e isso acabou sendo muito positivo para ele, porque ele era uma novidade, né? E muita gente, o que era a eleição de 2016? Foi uma eleição muito de rejeição. Os candidatos Donald Trump e Hillary Clinton eram os candidatos mais rejeitados da história. Então, muita gente votou no Trump contra a Hillary e na Hillary contra o Trump, né? Esta eleição, o embaixador marcou também isso muito bem, ela é caracterizada por uma estabilidade. Eu tenho chamado essa campanha de campanha Teflon, porque não há nada que mude a trajetória dessa campanha. A gente olha os números e é muito surpreendente como muito pouca coisa muda, né? Então, esta atenção extrema que o Trump também está conseguindo agora em 2020 tem sido ruim para ele, porque esta é uma eleição, um referendo sobre ele, né? E se aproveita desta popularidade que o embaixador notou que não é muito alta do Trump, né? O erro do Trump em 20 é esquecer de colocar o foco no Biden. Ele não conseguiu fazer isso, né? Se ele conseguisse, ele teve uma oportunidade quando ele pegou o coronavírus. Ele poderia se recolher um pouco e deixar que o foco fosse um pouco para o Biden. Os democratas estão adorando isso, estão fazendo uma estratégia de esconder o Biden o máximo possível. O Biden tem dia que às 11 da manhã ele encerra a agenda dele. A Kamala Harris praticamente não deu entrevista coletiva. Então, os democratas têm se aproveitado dessa estratégia para fazer justamente essa eleição um referendo sobre o Trump. A maioria dos eleitores do Biden, isso é muito claro nas pesquisas, diz que vota no Biden contra o Trump. A primeira razão pela qual ele vota no Biden é porque o Biden não é o Donald Trump, né? Depois vem as outras questões todas. Então, esta motivação, e a nossa pergunta no início desta conversa sobre por que tanta gente tem ido às urnas, o Trump ele é um excelente cabo eleitoral, tanto para os republicanos quanto para os democratas. É uma quantidade enorme de pessoas que estão indo votar num candidato genérico chamado Joe Biden, mal definido, que é proposital que os democratas têm feito isso, porque quanto mais o Biden se define, pior é para ele. Então, muita gente indo votar apenas como uma rejeição ao Donald Trump. Essa é uma dinâmica muito específica desse ciclo eleitoral. Mas é que o Trump deixou de ser novidade, a novidade que ele era na eleição de 2016, era curioso, porque ele era um candidato contra o sistema, né? Exato. Ele conseguiu rotular Hillary Clinton como a candidata do establishment. E o Biden não é a Hillary, né? Então, é isso que cria essa diferença, né, professor? A rejeição, quando eu digo que a estratégia do Trump deveria se focar mais no Biden, porque a única esperança para o Trump ganhar essas eleições é aumentando a rejeição ao Joe Biden, é fazendo com que as pessoas que eventualmente votassem no Biden fiquem em casa. Porque ninguém, e os números são claros disso, ninguém vai gostar ou deixar de gostar no Trump nessas últimas semanas, né? O Trump costuma dizer que se ele matasse alguém na Quinta Avenida, quem o apoia continuaria apoiando. Ora, ele pode ressuscitar os mortos na Quinta Avenida, que quem não gosta dele vai continuar não gostando. Então, isso não se altera muito, né? Então, a estratégia deveria ser aumentar a rejeição ao Biden. O Biden é menos rejeitado do que a Hillary Clinton. Ele não foi bem sucedido nessa estratégia, porque copiou
o manual de 2016. A gente chegou agora, já às vésperas da eleição, os casos voltaram a explodir de coronavírus nos Estados Unidos. Chegaram numa média de um dia já, ao maior pico desde o início da pandemia. E o Mitri, embaixador, quer lhe fazer uma pergunta sobre o impacto da Covid nas eleições americanas. Mitri. Na última semana, 500 mil novos casos de coronavírus mostram o tamanho do problema nos Estados Unidos. E mostram também que tudo isso é indissociável da campanha eleitoral, da eleição e do resultado da eleição. Lembro que o presidente Trump chegou a citar o fim da pandemia como uma conquista científica do seu governo. Agora, essa é a situação dada. Os números são cada vez mais dramáticos e se aproxima a hora da votação. Que peso isto terá de fato ou poderá ter de fato nesta eleição? Embaixador. Eu acho que o peso da pandemia já está descontado. No início, era muito importante. O que foi interessante ao longo dessa campanha foi o fato que tudo aquilo que as pessoas acreditavam que poderia derrubar o Trump, não derrubou. Teve o impeachment, passou. Teve a queda na economia e substancial, não afetou. Teve a pandemia, não afetou. Teve as manifestações raciais, também não afetaram. Isso é um fato, Mitri, é muito intrigante o que você aponta. Por que o professor também disse isso? Por que esses fatos super relevantes? Um deles, sozinho, já seria suficiente para mudar a direção da campanha. Por que não ocorreu? A minha hipótese é que Trump conseguiu cristalizar o apoio do seu eleitorado cativo. E isto não afetou os seus eleitores. E, por outro lado, do ponto de vista do Biden, aqueles que não querem o Trump vão continuar sem querer o Trump, o que quer que o Biden faça. Agora, se existe uma grande estabilidade, isso não quer dizer que não haja incerteza. E a primeira incerteza é o colégio eleitoral. A segunda incerteza é saber se o Trump vai aceitar a decisão das urnas, caso essa decisão seja contra eles. E a terceira questão é quanto tempo esse processo vai levar. Só para eu embarcar na pergunta do Mitri, professor Poggio, quando a gente fala de Covid, a gente fala de algo que mostramos no começo do programa, que é também discussão do sistema de saúde dos Estados Unidos, bem diferente do nosso SUS, que é universal, aberto para todos, mas também o fato de que em determinado momento Trump chegou a cogitar ou a apontar de que antes das eleições ele conseguiria vacinar a população. E agora, às vésperas da eleição, está mais claro do que isso realmente não vai acontecer. Também foi algo que ele acabou, nesse sentido, aí não evoluindo e não trazendo esse alento para a população, né? E nós temos um aumento dos casos num momento muito ruim para o Trump, né? Agora, por exemplo, saiu o número da economia americana, houve uma recuperação bastante expressiva, mas junto com isso veio a notícia de que aumentou bastante os casos de coronavírus nos Estados Unidos, né? Isso alterou a dinâmica dessas eleições, né? Pode não ter alterado drasticamente a opinião do eleitorado sobre o Trump, mas alterou a dinâmica das eleições porque adicionou um fator à decisão do eleitor. O eleitor agora vota não apenas julgando a questão da economia, que sempre foi um fator importante, né? Aliás, essa é uma especificidade dessas eleições. Normalmente, a economia é o primeiro tema que o eleitor julga na hora de escolher o seu voto. E o Trump ia muito bem nessa questão. Ele é bem avaliado, ainda hoje, ele é bem avaliado pela questão da economia. Muita gente que não gosta do Trump diz que ele vai bem na economia. Esta é a impressão do eleitor americano. Só que a questão do coronavírus trouxe uma nova variável, né? Que é qual foi a competência do Trump na gestão do coronavírus. E neste quesito, a avaliação do eleitorado, aqui eu estou falando com base em pesquisas, é uma avaliação bastante negativa. É visto como alguém que não soube gerenciar bem a crise do coronavírus e o Biden é percebido como alguém melhor nesse quesito. Então, isso acabou alterando o peso que o eleitor dá para algumas questões nessas eleições. Professor, eu queria voltar na questão do colégio eleitoral, que é uma questão difícil para a gente entender e que o embaixador citou,
que pode permitir que, inclusive, o Trump vença a eleição sem ter o maior número de votos gerais nos Estados Unidos. O que já aconteceu na eleição passada. A Hillary Clinton teve mais votos, no geral, do que o Donald Trump. E em outras 4 eleições, né? Eu acho que são 5 São na 5 história, eleições né? ao todo, né? O George W. Bush também, né? Recentemente nós temos o Bush e o Trump. Antes disso, só no século XIX. É um evento raro de acontecer. Agora, por que esse sistema eleitoral tão específico nos Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, uma das mais conhecidas democracias do mundo, o sistema eleitoral não é um sistema simples, ou seja, ganha a eleição quem tiver mais voto? Não só é a maior democracia, como é a mais antiga. A Constituição americana é a Constituição mais antiga em vigor do mundo. Isso é importante para a gente entender por que alguns dos seus dispositivos, para nós, soam um pouco arcaicos. Nós temos que nos transportar para 1787, quando foi elaborada a Constituição. Vamos longe. É claro que, veja, um contexto em que ainda, na França, ainda era o Luís XVIII. Né? Não havia tido Revolução Francesa ainda. Então, era um contexto muito diferente daquele que temos hoje. Então, isso foi transportado. E esse sistema do colégio eleitoral foi um sistema criado naquele contexto muito particular. Por quê? Veja, a primeira coisa, não existia a figura do presidente. Os americanos inventaram a figura do presidente, né? Sequer, naquela época, o primeiro-ministro era escolhido pelo parlamento. Mesmo na Inglaterra, o primeiro-ministro, ainda ao final do século XVIII, era escolhido pelo rei. Então, era uma novidade que os americanos estavam introduzindo ali. Houve um debate muito grande sobre fazer ou não o voto direto. Havia uma